Olá galera, eu sou o Alex, o professor de artes, e hoje a gente vai estar falando sobre o Barroco na França, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar do Barroco na Itália, que tinha uma influência muito forte aí dessa questão mais religiosa, né? Na questão também das pinturas, as pinceladas mais voltadas para esse sentido. O Barroco na Holanda também, né? Que a pintura era grande, uma grande força do Barroco na Holanda, né? Com o grande Rembrandt, que eu vou estar mostrando um pouco mais para frente aí sobre o Rembrandt, alguma pintura dele. E vamos falar hoje sobre o Barroco na França, certo? Que já tem uma outra característica. Então, o Barroco na França, galera, ele teve um desenvolvimento próprio, né? Uma grandiosidade aí de um projeto de arquitetura, de pintura, escultura, na realidade voltada aí para o absolutismo. Provavelmente vocês já estudaram isso daí em história. Então, na realidade, o rei Luís XIV, ele era o grande o grande cara que patrocinava esse sentido aí dos artistas, né? Então ele, pelo fato da França ser um país aí bem poderoso, né, nessa época, então a partir daí do século 17 e tal, o que acontece? A França ela acabou tomando todo o protagonismo aí da Roma, porque Roma era muito forte no Barroco, né? Então Roma era a maior potência nesse sentido aí da arte barroca, e a França acabou tomando esse lugar aí exatamente porque o rei Luís, o famoso Rei Sol, né? Ele acabou implantando nesse sentido aí de transformar aí o Palácio de Versalhes numa espécie de galeria, né, de toda essa questão de ícones, de joias, de tudo mais que voltado para arte, pintura. Então o Palácio de Versalhes se tornou uma espécie de museu aí, né? Então influenciou toda a cultura que se seguiu aí posteriormente, certo? Então, na realidade, no interior do palácio, pessoal, é um ambiente cheio de riqueza, luxo e de extremo, né? Na realidade, também tem centenas de aposentos, outro tem cristais, mármores, prata, veludo, ouros e principal, né? Os seus imensos jardins. Então, o Palácio de Versalhes é um lugar aí onde é voltado para esse sentido mais barroco das coisas, uma questão voltada para detalhes, para as formas, e tudo o que o barroco tinha de bom, eles tentaram colocar aí no Palácio de Versalhes. Então, só para você ter uma ideia, pessoal, o Palácio de Versalhes ele tem 67 mil metros quadrados, galera, é enorme. Então, ele tem 2.153 janelas, 700 quartos, 6 mil pinturas. Você tem noção disso, galera? Tem 6 mil pinturas, é muita pintura, galera. E 2 mil esculturas, aproximadamente 5 mil peças de mobília e objetos de arte. Então, é uma riqueza total, né? Então, provavelmente, o Palácio de Versalhes além da arquitetura muito linda, tá guardada aí toda essa parte histórica, essa parte aí de riqueza, obra de arte, então tá tudo concentrado ali. Por isso que acabou tirando o foco aí de Roma, certo? Então o Barroco ele ficou muito forte aí exatamente para mostrar aí para os outros países europeus essa força do Barroco que tinha através do Palácio de Versalhes. A arte barroca, pessoal, ela é caracterizada por imagem distorcida e alongada. Como assim, professor? Imagem distorcida e alongada? Eu não entendi. Então, provavelmente, como você reconhece uma obra barroca, é porque eles dão uma alongada. Geralmente, quando você vai produzir uma espécie de pintura, você vai produzir ali nos seus, né, nas suas 8 cabeças que a gente conta no desenho, né? A gente conta 8 cabeças. A mulher geralmente no desenho é um pouco menor que o homem, a gente conta 7 cabeças e meia, enfim. E o que acontece? Nas pinturas barrocas, eles alongam totalmente isso daí. Provavelmente voltando nesse sentido, quem usa muito essa característica hoje em dia, falando aí, né, nessa questão mais moderna aí, uma questão mais contemporânea que a gente vive, geralmente
as modelos, aqueles croquis de moda, eles são alongados. Eu acho que isso daí é um belo exemplo. Então, a barroca era mais ou menos nesse sentido, certo, pessoal? Mas aí voltado para santo, essa questão mais religiosa. Mas era mais alongada, as pernas, o corpo, no caso, era um pouco mais alongado. Não seguia aquela ideia do homem vitruviano aí, do Leonardo da Vinci, era bem mais alongado, então dava essa ideia de distorção, certo? Então não seguia uma parte voltada para estudo do corpo humano mesmo, era um pouco mais alongado, então dava essa característica meio peculiar aí do barroco, certo? Então, a natureza distorcida e realista, o mesmo esquema, tá, galera? Sempre usando essa parte de distorção. O jogo, pessoal, claro e escuro, né? Então, eles brincavam. Eu já comentei com vocês isso em aula, geralmente, porque o que que acontece? Como é que você reconhece uma obra barroca, além de ter essa parte mais alongada e distorcida? Claro e escuro. Então, um único foco de luz, geralmente um foco de luz, dois focos de luz, geralmente é uma pintura mais escura. Então, você vai reconhecer uma obra barroca exatamente pelo fundo tá mais escuro, tá? Você tá o Rembrandt para vocês, o próprio Caravaggio, eles tinham essa característica de pintar o fundo mais escuro, porque isso daí já é barroco mesmo, já é dessa questão, certo? Então, linhas curvas é uma característica também que eles usam bastante. Emoção, intensidade dramática. Então, eles começou a dar um efeito aí. O rosto da pessoa tem aquela questão da emoção, uma intensidade mais teatral, sabe? Então, as pessoas elas começou a mostrar através do olhar, através da face, nesse sentido desse sentido mais dramático da cena. Então o Barroco ele queria mostrar isso daí. Geralmente essas características é muito voltada para a cena onde Jesus é crucificado ou alguma questão assim mais voltada para essa questão religiosa. Então o Barroco ele ia muito para esse lado mesmo. O efeito da luz também, o efeito de luz era muito usado também, tanto o claro e escuro que eu comentei agora com vocês, o efeito de luz eles usavam muito nesse sentido, às vezes a luz batendo numa parte da face do rosto humano, né? Então, uma parte do corpo, então eles usavam muito esse sentido exatamente para mostrar essa questão do efeito da luz, esse claro e escuro e tudo isso daí, certo? A paisagem, pessoal, a paisagem é bem interessante também, paisagem e natureza, certo? Então, quando fala de natureza, a natureza morta, pelo sentido que são objetos e utensílios inanimados, por isso que é chamado de natureza morta. E cenas da vida cotidiana, certo? Então, tem a parte voltado para a parte religiosa e muitas cenas do cotidiano também. Eu vou citar, por exemplo, a aula de anatomia do Dr. Tupi. É um exemplo muito legal exatamente porque é um fato que aconteceu ali e o Dr. Tupi contratou o Rembrandt para pintar ele fazendo essa aula de anatomia. Eu vou mostrar um pouco mais para frente aí, mas é uma cena cotidiana, é uma coisa que eles usavam, certo? Então é muito voltado para esse sentido barroco, exatamente essa questão, tanto natureza morta como vida cotidiana, né? No caso, nesse sentido, paisagem e principalmente aí o barroco, galera, era muito voltado também. Isso a gente não pode esquecer jamais, essa parte religiosa, esse ensinamento, essa catequização aí, era muito comum eles usarem isso na igreja. Representante do barroco, eu vou citar aí o Tintoretto para você, certo? Então, ele pintou A Última Ceia. Essa obra aí eu gosto bastante, exatamente porque tem aquela questão do destaque, você pode ver ali ao fundo uma luz, né, intensa, voltando para o rosto, né, porque essa questão da última ceia está sendo usado, os anjos em movimento no céu, eles não estão parados, então essa obra tem uma dinâmica, tem equilíbrio, porque o centro da imagem está o Nosso Senhor, então tem todo o movimento na imagem, mas é uma imagem totalmente escura, né, você vê que ela é bem escura, e tá passando essa cena aí. É uma cena, uma representação da última ceia, do Cristo dividindo o pão e toda aquela questão, né? Mas essa pintura aí do Tintoretto, ele era totalmente diferente aí do Leonardo da Vinci, que pintou a última ceia, né? Do Jesus Cristo no centro, que apesar dessa imagem também estar no centro, mas é uma forma
mais voltada, apesar de ter pouca perspectiva, né? Você pode notar que não tem uma perspectiva tão forte assim como a Última Ceia do Leonardo da Vinci, mas também é uma representação muito boa. Então a gente está falando aí, pessoal, de duas, uma barroca e uma renascentista. Então são duas obras com o mesmo tema, só que com traço, pinceladas, estilo totalmente diferente um do outro, tá? Então você reconhece uma obra bem mais clara, que é do Da Vinci, que você pode dar uma pesquisada depois, e essa obra aí do Tintoretto, que ela é bem mais escura, com alguns focos de luz batendo, certo? Então, o El Greco, pessoal, é um artista aí que eu gosto muito também, exatamente pelo fato dele ter um traço bem peculiar também. Ele pinta, galera, com um traço mais pictórico, né? Apesar de ter algumas linhas no desenho dele. Então, ele pintou aí a Adoração dos Pastores, uma obra bem legal, que tá Jesus Cristo bem no cantinho da imagem, bem pequenininho, um bebê, né, onde os pastores foram lá presentear Jesus Cristo. Lembra da historinha da Bíblia? Então, e os anjos lá em cima, meio que louvando e agradecendo pelo fato de Jesus Cristo estar nascendo com saúde e toda essa questão. Então, o grego também retratou esse nascimento de Cristo aí nessa imagem, querendo ou não, digamos assim, de ângulo de visão inferior, né? Como você consegue visualizar os anjos, né? Como se estivesse voando, e você consegue adentrar dentro, né? Você consegue entrar dentro dessa cena, certo? Então, outro artista, galera, o grande Michelangelo de Caravaggio. O Michelangelo de Caravaggio, só para lembrar que ele é diferente do Michelangelo da Capela Sistina, tá, galera? Então, esse Michelangelo de Caravaggio é um pintor com um temperamento bem forte. Tem, na história da arte, foi um cara que tirou a vida de uma pessoa, ou seja, ele foi um assassino na história da arte. Ele geralmente ele era preso diversas vezes, a igreja tirava ele exatamente para ele continuar pintando. Então tem uma historinha bem interessante sobre o Caravaggio, mas o Caravaggio ele pintou bastante cena de Jesus Cristo, bastante cena dos seus discípulos. Então Caravaggio, você reconhece uma obra do Caravaggio exatamente por essa questão de usar uma tonalidade mais escura de fundo, pelo fato dele ser um artista barroco, né? Então ele pintou aí a Ceia em Maus, pessoal, uma obra muito fantástica dele. Essa obra, né, tem um realismo, não chega no hiperrealismo, mas tem um realismo para a época. A gente está falando aí do barroco, então para a época estava muito bom. Então o Caravaggio é um artista aí de renome, né, muito voltado. Pessoal, dá uma olhada nos braços abertos que ele faz, né? Então ele usa muito esse termo também de escoço, né? Que parece estar menor. Então ele brinca com isso. O Caravaggio ele usava, lógico que ele usava modelo para suas referências, alguns esboços, né? Para poder construir a pintura. Então era muito estudo, galera. Lembrando que naquela época não tinha internet, não tinha uma referência onde ele podia pegar o desenho, né? Não tinha um estudo, né, assim, não facilitava tanto. Então ele pegava pessoas do cotidiano mesmo e pedia para posar para ele ia lá, desenhava e ele ia construindo toda uma cena, lembrando que tinha que ter equilíbrio na obra, apesar dessa distorção. Você vê que Jesus Cristo está no centro da imagem, então a obra está equilibrada, tem o formato do triângulo, né, que geralmente os artistas usavam, né? Então ele estudava bastante, ele trabalhava luz e sombra, e ele usava também tonalidades, essa questão mais de degradê, né? Você pode ver que o fundo ele vai se desfazendo, né? Vai sumindo, você vê um foco de luz, ele vai se desfazendo com a pessoa ali com braços abertos. Então uma natureza morta na mesa, mostrando aí a ceia, certo? Então, continuando aqui, galera, o grande Velázquez também. O Velázquez, pessoal, essa obra aí é muito importante, porque As Meninas foi uma das obras mais importantes do Velázquez, tá? O Velázquez aí que pintou a Infanta Margarida aí no meio, né? Você pode ver que é uma princesinha, né? Ela tá no centro da imagem. E o rei e a rainha lá no fundo, lá, e é o reflexo do espelho. Então tem alguns criados, um cachorro aí, no caso. E
só para ressaltar aí, o Velázquez ele se coloca na obra, né? Então, do seu lado esquerdo você pode ver que o Velázquez ele quis se eternizar na pintura. Então, do seu lado esquerdo da obra você pode ver o pintor. E o pintor observando quem? Ele observando o rei e a rainha que não aparece na cena. Ele aparece lá no fundo, lá pelo reflexo do espelho. Então ele brinca com a gente exatamente como se ele estivesse pintando, né, o telespectador, a pessoa que está olhando a obra, mas na realidade ele está pintando o rei e a rainha que estão lá no reflexo lá atrás. Então uma inteligência grandíssima do Velázquez, porque ele consegue brincar com as pessoas que estão observando a obra e ele se pôs dentro da obra, né? Então é um grande artista, galera, merece todo o respeito do mundo exatamente por essas questões interessantes da época. O Rubens, o Rubens pintou As Três Graças, obra fantástica aí que envolve essa questão mais no artístico, né, mais voltado pro. Você pode ver que toda a beleza externa, toda a beleza caracterizada aí, tem um anjinho do seu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, paisagem. Então o Rubens ele já mexe mais com essa questão mais no sentido aí de figura humana, tá? Então, continuando aqui, logo que eu falei no início do vídeo sobre cenas cotidianas, o Rembrandt, pessoal, o Rembrandt, ele fez a aula de anatomia do Dr. Tupy, ou seja, a lição de anatomia. Então, tudo isso daí, pessoal, praticado durante uma aula, onde esse cadáver aí provavelmente foi um rapaz que ele chegou a roubar. Acho que teve uma questão de suicídio, alguma coisa nesse sentido. E o corpo dele, pelo que eu andei pesquisando há muito tempo atrás, eu já conheci essa obra, mas ele acabou sendo como modelo para o Dr. Tupy dar essa aula. Então, você nota também aí do seu lado direito da tela, quem é o Dr. Tupy? Dr. Tupy, galera, é o rapaz que tá o quê? Com chapéu, é o único que tá com chapéu, é o professor, é o mestre, enfim, é a pessoa que é, no caso, a celebridade ali que está mostrando para os alunos que estão em volta sobre essa questão da aula de anatomia. Então, é bem interessante porque ele brinca, o Rembrandt sempre brinca com essa questão de luz e sombra também. Apesar, galera, se você observar, existe alguns erros de anatomia gravíssimos aí nesse desenho, certo? Eu acho que eu vou deixar para vocês observar com mais calma, mas você pode ver que o corpo do personagem a ser retratado, ele parece estar menor, mas não vou falar que é uma ideia de esforço, porque não tem como, eu acho que tá um pouco menor, então tem erro também nessa questão do braço, enfim, se você for contar, existem alguns errinhos de anatomia, não que o Rembrandt ele tinha uma dificuldade, né? Pelo contrário, mas talvez nessa pintura aí ele deixou a desejar aí com alguns erros aí, talvez proposital, ninguém sabe explicar se foi proposital ou não, mas pode ser, né? Fica uma questão muito peculiar da gente observar sim ou não. Tudo bem? Ah, o Grande Vermelho, pessoal. Então, esse artista, galera, ele pintou essa obra, A Moça com Brinco de Pérola. É uma das obras mais importantes da carreira dele, certo? Tem até um filme bem interessante, eu acho que vale a pena assistir, que mostra todo o contexto histórico sobre a moça com brinco de pérola, certo? É um detalhe bem interessante aí, esse brinco, esse fundo escuro, né? Você não consegue ver aonde está vindo a luz, você sabe que a luz ela está vindo de algum canto, provavelmente ela está vindo da nossa direção que está olhando para ela, uma luz mais intensa, uma luz mais de cima, né? E o fundo totalmente escuro. Isso deu um destaque, deu um contraste no rosto dela, dando essa sensação aí de escala tonal, né? De degradê aí no rosto dela, certo? E para a gente entender também, vamos falar aqui sobre o êxodo de Santa Teresa, certo? Que é uma escultura do Benigni, pessoal. Benigni aí que é um artista aí que praticamente dominou o Vaticano, né? Pelo fato dele tanto ser pintor como escultor. Então, o Benigni, pessoal, ele é um cara aí que ele tinha uma facilidade para trabalhar em mármore Carrara, para poder produzir esse movimento na escultura incrível. Acho que ele é referência para qualquer um, para Michelangelo, para qualquer artista contemporâneo, o artista moderno, qualquer artista. Eu acho que eu já ouvi falar do Benigni exatamente pelo fato dele
ser um artista que trabalhava essa questão do movimento na pintura, essa dramaticidade barroca da época, certo? Então, para a gente finalizar, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu dei uma breve pincelada exatamente para mostrar esses grandes artistas aí e mostrar exatamente a importância do barroco francês. Certo, galera? Um grande abraço, vou ficando por aqui e até mais.